Mateus capítulos 5 a 7. Duas coisas são então postas em evidências na narrativa do Evangelho. A primeira é o poder que acompanha a proclamação do reino, fato anunciado em 2 ou 3 versos, sem qualquer outro pormenor. É deveras surpreendente que todo o ministério do Senhor nos seja descrito num simples verso, no capítulo 4, versículo 23. Tudo o que vem depois são fatos de importância moral particular, mostrando o que se passava no meio do povo em graça até a sua rejeição. Não é uma história consecutiva propriamente dita, e isto marca distintamente o caráter do Evangelho segundo Mateus. O reino é proclamado com atos de poder que chamam a atenção de todo o país, de todo o território do antigo Israel. Jesus aparece diante deles, investidos desse poder. Segundo os capítulos 5 a 7, é o caráter do reino anunciado no Sermão da Montanha, assim como o caráter das pessoas que deverão ter parte nele, sendo revelado ao mesmo tempo o nome do Pai. Quer dizer, o Senhor tinha anunciado a vinda do reino e com o atual poder de bondade tinha vencido o adversário. Mostra então quais eram as verdadeiras características segundo as quais o reino seria estabelecido. Quem entraria nele e como? Não se fala aqui de redenção, mas sim do caráter e da natureza do reino e de quem nele poderia entrar. Isto mostra claramente a posição moral que este sermão ocupa no ensino do Senhor. É evidente que, em toda esta parte do Evangelho, o assunto do ensino do Espírito Santo é a posição do Senhor e não os pormenores da sua vida. Os pormenores vêm depois para mostrar plenamente o que ele era no meio de Israel, as suas relações com o povo e a sua carreira no poder do Espírito que conduziu à ruptura entre o filho de Davi e o povo que deveria tê-lo recebido. Despertada deste modo a atenção de todo o país pelos seus atos de poder, o Senhor põe diante dos discípulos, mas aos ouvidos do povo, os princípios do seu reino. Podemos distinguir nesse discurso as seguintes partes. O capítulo 5, versículos 1 a 12, vemos o caráter e a posição daqueles que estarão no reino. Dos versículos 13 a 16, a sua posição no mundo. Dos versículos 17 a 48, as relações dos princípios do reino com a lei. O capítulo 6, do versículo 1 a 18, nós temos o espírito em que os discípulos de Jesus deviam fazer as boas obras. Do versículo 19 a 34, a separação do espírito do mundo e dos seus anseios. No capítulo 7, do versículo 1 a 6, temos o espírito das relações dos discípulos com os outros homens. E do versículo 7 ao 12, a confiança em Deus que lhes convinha. Dos versículos 13 a 23, a energia que deve caracterizá-los para entrarem no reino, não meramente para ali entrar, muitos procurariam fazê-lo, mas para entrarem segundo aqueles princípios que tornam a entrada difícil ao homem, para ali entrarem segundo os princípios de Deus, pela porta estreita, mas também os meios para discernirem aqueles que procurarão enganá-los, bem como a vigilância necessária para não se deixar enganar. Os versículos 24 a 29, finalmente, obediência verdadeira e prática às palavras do Senhor, a verdadeira sabedoria dos que escutam as suas palavras. Existem outros princípios que caracterizam esse discurso, e a introdução do nome do Pai,
Jesus coloca os seus discípulos em relação com seu Pai, como sendo o Pai deles. Revela-lhes o nome do Pai, para que eles estejam em relação com Ele e para que possam atuar segundo o que Ele é. A divisão que damos pode ajudar, de maneira prática, a aplicação do Sermão da Montanha. Quanto aos assuntos que este discurso encerra, poder-se-ia, talvez, embora a diferença não seja muito grande, dividi-lo ainda melhor assim. O capítulo 5, do versículo 1 a 16, contém o quadro completo do caráter e da posição do remanescente que recebe as instruções do Senhor, a posição desse remanescente tal como ele devia ser segundo o propósito de Deus, isto é, completo em si. Os versículos 17 a 48 do capítulo 5 estabelecem a autoridade da lei que deveria ter regulado o comportamento do fiel até a introdução do reino. Lei que eles deveriam ter cumprido, assim como as palavras dos profetas, a fim de que eles, o remanescente, fossem colocados sobre este novo campo. Todo aquele que fosse culpado do desprezo dessa lei seria excluído do reino. Mas, estabelecendo assim a autoridade da lei, retoma os dois grandes elementos do mal, tratados somente nos atos exteriores da lei, violência e corrupção, e julga o mal no coração. Veja, por exemplo, o capítulo 5, versículos 22 e 28. É preciso, custe o que custar, que o homem se livre do mal e de toda a ocasião de o fazer, mostrando assim como deveria ser o comportamento dos seus discípulos e o estado da sua alma. O que deveria caracterizá-los sobre este aspecto? O Senhor considera então certas coisas toleradas por Deus em Israel e ordenadas segundo o que ele podia suportar. Traz em seguida, à luz de uma verdadeira avaliação moral, o divórcio, sendo o casamento a base divinamente estabelecida de todas as relações humanas, e os juramentos ou votos, a ação da vontade do homem em relação com Deus, depois o suporte do mal e a plenitude da graça, quer dizer, o seu caráter abençoado que trazia com ele, o título moral do que era o seu expressivo lugar, filhos do Pai, que estavam nos céus. Em lugar de enfraquecer o que Deus exigia sobre a lei, ele queria não só que se observasse a lei até o seu cumprimento, mas também que os seus discípulos fossem perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Isto, junto à revelação do Pai, o comportamento moral e o estado espiritual que convinha ao caráter dos filhos, tal como era revelado em Cristo. No capítulo 6, temos os motivos, o alvo que deve governar o coração fazendo o bem, levando uma vida espiritualmente sã. Os olhos dos discípulos deviam estar postos no Pai, isto é, individual. O capítulo 7 ocupa-se essencialmente do que convém aos discípulos de Jesus quanto às suas relações com os outros, não julgar os seus irmãos e ter cuidado com os profanos, versículos 1 a 6. Em seguida, o Senhor exorta os seus a confiarem no Pai, pedindo-lhe o que lhes fazer falta. Ensina-lhes a agir para com os outros segundo essa mesma graça que gostaríamos de ver postas em prática para conosco mesmo. Isto é fundado no conhecimento da bondade do Pai, versos 7 a 12. Enfim, o Senhor exorta os seus a energia que os fará entrar pela porta estreita e tomar, custe o que custar, o caminho de Deus, porque muitos gostariam de entrar no reino, mas não por essa porta. Adverte-os a respeito daqueles que haviam de procurar enganá-los, pretendendo possuir a palavra de Deus. Não é só o nosso próprio coração e o mal próprio disto que são de temer quando se trata de seguir o Senhor, mas também as ciladas e os agentes do inimigo. Mas estes revelar-se-ão pelos seus próprios frutos.
É, no entanto, importante notar que não há espiritualização da lei, como frequentemente se pretende. Trata-se de dois grandes princípios de imoralidade entre os homens, violência e má cobiça, aos quais se juntam os juramentos voluntários. Há nisto um contraste entre as exigências da lei e o que Cristo requeria. Este discurso apresenta os princípios do reino, mas supõe a rejeição do rei. Apresenta a posição em que essa rejeição conduziria aqueles que são seus e que devem esperar um galardão celestial. Deviam ser um aroma divino em que Deus era conhecido e atuava, e seria um espetáculo para o mundo inteiro. Era este, aliás, o objetivo de Deus. O seu testemunho devia ser tão claro que o mundo teria de atribuir as suas obras ao Pai. Deviam agir, por um lado, no tocante ao mal, que atingia o coração e os motivos, e por outro lado, segundo o caráter do Pai, em graça, confiarem a aprovação do Pai, que vê em tudo o que é secreto, em tudo onde o olho do homem não pode penetrar. Deviam ter absoluta confiança nele para todas as suas necessidades. A sua vontade era a regra mediante a qual se entra no reino. Podemos ver como esse discurso está relacionado com a proclamação do reino como estando próximo e que todos esses princípios de conduta são dados como características do reino e como condições para entrar nele. Sem dúvida, resulta daí que eles convêm àqueles que ali entram, mas o discurso é pronunciado no meio de Israel, antes de o reino ser estabelecido e como estando prévio para nele entrar e para estabelecer os princípios fundamentais do reino em relação com esse povo, e em contraste moral com a ideia que Israel dele tinha feito. É preciso lembrar sempre que enquanto Israel tem, de maneira dispensacional, uma grande importância como centro do governo de Deus neste mundo, era moralmente no homem que todos os caminhos e todas as relações de Deus tinham sido desenvolvidos de maneira a revelar o que o homem era. O gentio era o homem entregue a si próprio, quanto aos caminhos especiais de Deus, e por isso não era manifestado. Cristo era uma luz que revelava os gentios. Examinando as bem-aventuranças, descobriremos que esta parte do discurso nos dá, em geral, o caráter do próprio Cristo. Estas bem-aventuranças supõem duas coisas: a posse futura da terra de Israel pelos simples e a perseguição do remanescente fiel, verdadeiramente justos em seus caminhos e que afirmava os direitos do verdadeiro rei. O céu foi apresentado a esse remanescente como esperança para manter o seu coração. É preciso notar, embora de passagem, os caráteres que são verdadeiramente abençoados. Eles supõem o mal no mundo e no meio do povo de Deus, primeiramente, não procura grandes coisas para si mesmo, aceitando um lugar inferior, desprezado no meio de uma cena contrária a Deus. Eis porque são caracterizados pelas aflições e pela complacência, por uma vontade que não se eleva contra Deus ou que não se defende a sua posição ou seus direitos. Sente-se então o desejo de um bem positivo, porque não o possuímos ainda. Estar dele faminto e sequioso, tais são quer o estado inferior, quer a atividade do espírito. Manifesta-se então a graça para com os outros, do mesmo modo como a pureza do coração e a ausência de tudo o que poderia excluir Deus e aquilo que lhe está sempre ligado, a paz e tudo o que procura. Creio que há nesses versos uma progressão moral, um conduzindo sempre o outro, como sendo um efeito do outro.
Nos dois últimos, vemos as consequências da manutenção de uma boa consciência e da relação com Cristo no mundo de pecado. Há, como em 1 Pedro, dois princípios de sofrimento: pela justiça e por amor de Cristo. Esta será, com efeito, a posição do remanescente nos últimos dias, antes da introdução do reino. Moralmente, era assim em relação com Israel, no tempo dos discípulos do Senhor, estando suspenso a parte terrestre do reino. Em vista do céu, os discípulos são considerados como testemunhas em Israel, mas, embora fossem o único meio de preservar a terra, era um testemunho para o mundo, de modo que os discípulos são encarados em relação com Israel, mas, ao mesmo tempo, como testemunhas da parte de Deus no mundo. O reino estava à vista, mas ainda não estava estabelecido. A relação com os últimos dias é evidente. Contudo, o testemunho dos discípulos tinha então moralmente este caráter. Somente o estabelecimento do reino terrestre foi suspenso e a igreja, que é celeste, foi introduzida. O capítulo 5, versículo 25, faz evidentemente alusão à posição de Israel no tempo de Cristo. De fato, Israel fica cativo em prisão até que tenha recebido o seu pleno castigo, depois será libertado. O Senhor fala e atua sempre como homem obediente, movido e guiado pelo Espírito Santo, mas vê-se na maneira mais notável neste Evangelho quem é aquele que assim atua. É o que dá ao reino dos céus o seu verdadeiro caráter moral. João Batista podia anunciá-lo como uma mudança de dispensação, mas o seu ministério era terrestre. Cristo podia igualmente anunciar esta mesma verdade, e essa mudança de dispensação era importantíssima, mas havia nele algo mais do que isso. Ele era do céu, o Senhor que vinha do céu. Falando do reino dos céus, falava do profundo e divino sentimento do seu coração. Ninguém havia estado no céu, senão aquele que do céu havia descido, o Filho do Homem, que estava no céu. João capítulo 3, versículo 13. Portanto, falando do céu, Jesus dizia o que sabia e dava testemunho do que tinha visto. Esta verdade, como é apresentada no Evangelho em Mateus, realiza-se de duas maneiras. Já não se tratava de um governo terrestre, segundo a lei. Jeová, o Salvador, Emanuel, estava presente. Poderia ser diferente no seu caráter celestial, no espírito, nos princípios essenciais e de toda a sua vida? Além disso, quando Cristo começou o seu ministério público e foi ungido com o Espírito Santo, o céu abriu-se sobre si, foi identificado com o céu como homem selado com o Espírito Santo na terra. Assim, ele era a expressão contínua do Espírito da realidade do céu. Não existia ainda o exercício do poder judicial que manteria este caráter aos olhos de todos os que lhe opunham. Era a manifestação desse caráter em paciência. Não obstante, a oposição de todos em redor dele e da incapacidade dos seus discípulos para o compreenderem. Por isso, encontramos no Sermão da Montanha a descrição do que vem e convém ao reino do céu, e até mesmo a certeza do galardão para aqueles que sofrerem na terra por amor do seu nome. Essa descrição, como vimos, é essencialmente do caráter do próprio Cristo. É assim que um coração celestial se exprime sobre a terra. Se o Senhor ensinava estas coisas, é porque as amava, porque as encarnava e nelas se deleitava. Sendo Deus do céu, cheio, como homem, do Espírito Santo, sem medida, o seu coração estava perfeitamente em harmonia com um céu que ele conhecia perfeitamente. Por conseguinte, concretiza o caráter que os seus discípulos deviam assumir com estas palavras: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Todo o seu comportamento devia
pois estar em relação com o Pai Celeste. Capítulo 5, versículo 48. Quanto mais compreendemos a glória divina de Jesus e a maneira como ele estava em relação com o céu, como homem, tanto mais entendemos o que era para Jesus o reino dos céus, sob o ponto de vista do que convinha a este reino. Quando esse reino for estabelecido mais tarde em poder, o mundo será governado segundo esses princípios, embora não sejam, propriamente falando, princípios do mundo. O remanescente dos últimos dias, estou certo, vendo que tudo ao redor de si é contrário à fidelidade e notando que toda a esperança judaica se desvanece aos seus olhos, será forçado a olhar para cima e cultivará mais e mais este caráter, que, se não é celestial, é pelo menos muito semelhante a Cristo. Aqueles que sofreram e morreram subirão ao céu, como testemunham Mateus capítulo 5, versículo 12 e Apocalipse. Os outros, tornados semelhantes a Cristo, estarão com ele no Monte Sião, aprenderão o cântico cantado no céu e acompanharão o Cordeiro para qualquer parte que ele vá neste mundo. Poderemos ainda fazer notar aqui que nas bem-aventuranças a promessa da terra é feita aos mansos, capítulo 5, versículo 5, e cumprir-se-á a letra nos últimos dias. No verso 12 do mesmo capítulo, há a promessa de uma recompensa nos céus para aqueles que sofrerem por Cristo, promessa verdadeira para nós agora, e verdadeira de qualquer modo para aqueles que forem mortos por amor de Jesus nos últimos dias, que terão o seu lugar no céu, muito embora tenham feito parte do remanescente judeu e não da igreja. Encontra-se o mesmo tema em Daniel capítulo 7. Simplesmente é preciso notar que são os tempos e a lei, e não os santos, que são entregues nas mãos da besta. Há duas coisas que ligam a presença das multidões no verso 1. Primeiro, o momento exigia que o Senhor desse uma verdadeira ideia do caráter do seu reino, visto que já atraía após si a multidão, fazendo-se sentir o seu poder, importava tornar conhecido o seu caráter. Por outro lado, essa multidão que seguia Jesus representava uma armadilha para os seus discípulos, e o Senhor faz-lhes compreender o perfeito contraste que existia entre o efeito que essa multidão podia produzir sobre eles e o verdadeiro espírito que devia governá-los. Assim, cheio ele próprio do que era realmente bom, apresenta imediatamente o que enchia o seu próprio coração. Este era o verdadeiro caráter do remanescente, que em geral se assemelhava a Cristo nisso. É muitas vezes assim nos Salmos. O sal da terra é algo muito diferente da luz do mundo. A terra, creio, representa aqui o que já fazia profissão de ter recebido a luz da parte de Deus, o que estava em relação com ele, em virtude desta luz, tendo revestido perante ele uma forma definida. Os discípulos de Cristo eram o princípio de preservação na terra, eram a luz do mundo, que não possuíam essa luz. Esta era a posição deles, quer quisessem, quer não. Era o propósito de Deus que eles fossem a luz do mundo. E não se acende uma luz para a esconder. Tudo isso supõe a possibilidade do estabelecimento do reino neste mundo, se a maioria dos homens a tal se não opusesse. Não se trata da questão da redenção do pecador, mas da realização do caráter que era próprio a um lugar no reino de Deus. Lugar que o pecador devia procurar enquanto se encontrava no caminho, com a sua parte adversa, para não ser entregue ao juiz, o que, na realidade, aconteceu ao judeu. Ao mesmo tempo, os discípulos são colocados individualmente em relação com o Pai. O segundo grande princípio do discurso
como consequência da presença do Filho, e Jesus apresenta-lhes algo mais excelente do que a sua posição de testemunho no reino. Deviam atuar em graça, do mesmo modo como o Pai agia. Deviam orar por uma ordem de coisas em que tudo correspondesse moralmente ao caráter e à vontade do Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer, o do Pai. Compare com Mateus capítulo 13, versículo 43. Quer dizer que tudo corresponda ao caráter do Pai, a fim de que tudo seja o efeito do seu poder. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a perfeita obediência. Capítulo 6, versículos 9 a 10. A sujeição universal a Deus, no céu e na terra, será, até certo ponto, conseguida pela intervenção de Cristo no milênio e absolutamente realizada quando Deus for tudo em todos. Entretanto, a oração exprime a dependência diária, a necessidade de perdão, a necessidade de ser guardado do poder do inimigo, o desejo de não ser por ele joeirado, como ato disciplinar de Deus, como no caso de Jó ou de Pedro, e de ser guardado do mal. É ainda uma oração em relação com a posição do remanescente, ultrapassa a dispensação do Espírito e até mesmo o que é próprio do milênio como reino terrestre, a fim de exprimir os justos desejos do remanescente e falar do seu estado e dos seus perigos, até que venha o reino do Pai. Muitos desses princípios são sempre verdadeiros, porque estamos no reino e devemos manifestar em espírito os seus sinais, mas a aplicação especial e literal desta passagem é mesmo aquela que acabo de dar. Os discípulos são postos em relação com o Pai na realização do seu caráter, que devia manifestar-se neles em virtude dessa relação, promovendo neles o desejo do estabelecimento do seu reino e ultrapassarem as dificuldades no mundo inimigo, guardando-se das ciladas do diabo e cumprindo a vontade do Pai. Jesus concedia-lhes tudo isto. Assim, Jesus passa da lei, reconhecida como vinda de Deus, ao cumprimento dessa lei, quando ela for, por assim dizer, absorvida na vida daquele que a deu, ou cumprida nos seus propósitos por aquele que somente ele podia fazê-lo, fosse em que sentido fosse. A lei é a regra perfeita para um filho de Adão, a regra ou a medida do que ele deve ser, mas não da manifestação de Deus em graça, como era Jesus Cristo, que é o nosso modelo nisso. É um justo convite a amar a Deus e a andar no cumprimento do dever em relação com Ele, mas não uma imitação de Deus, andando no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós.